E aí, pessoal, a gente volta pro outro exercício. E agora, basicamente, o texto que está aqui se explica melhor com a figura. Eu não coloquei a figura porque eu queria que vocês pensassem. E para quem está caído de paraquedas, está vendo a resolução do exercício, também fica mais simples de entender. E a gente não perde tanto tempo lendo o texto. O que a questão quer, basicamente? Ela quer que a gente receba várias listas das suas respectivas paradas, e cada lista dessa ela representa o primeiro o elemento mais à esquerda, né, que é o primeiro elemento. Ele representa a quantidade de pessoas que entraram no ônibus, e o elemento mais à direita representa a quantidade de pessoas que saíram do ônibus. Então a gente agrupa tudo isso em uma lista, e o que a questão quer no final de tudo é qual a quantidade total de pessoas que ficaram ao término da viagem. Vamos assumir que o ônibus inicia sua viagem aqui e ele vai percorrer todo esse percurso e ele termina voltando para cá. E aí, evidentemente, essa é a última parada, né? Porque quando ele chegar nessa outra parada aqui, ele vai acabar a viagem. Então, vamos lá. Eu vou ler o texto da pergunta, porque só para dar nomes aos bois, né? Então, a questão diz o seguinte: conte a quantidade de pessoas dentro de um ônibus após a última parada. Qual a última parada? Essa parada daqui. No caso, é a nossa última parada. Na primeira parada, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e última parada. Será dado a você um array ou uma lista, como você preferir chamar, que possui dois inteiros, ou seja, cada elemento desse array vai possuir uma lista que possui dois inteiros, onde o primeiro é a quantidade de pessoas que entram no ônibus e o segundo a quantidade de pessoas que saíram do ônibus. E aí a gente retorna a quantidade final de pessoas ao final do trajeto. O nosso exemplo de input é esse, a quantidade de... Ó, vamos dizer assim, nesse trajeto tem 3 paradas, uma parada, 2 paradas, a segunda parada, a terceira parada. Em cada uma dessas paradas a gente tem uma listazinha que representa a quantidade de pessoas que entraram e saíram. Indo para a nossa questão, eu já testei aqui, que é para a gente não perder tempo. E existem duas formas de se resolver essa questão. Mas eu acredito que sejam duas formas que no final das contas é a mesma coisa, é o mesmo raciocínio. Então se você fez de uma forma diferente e consegue chegar no resultado, você está certo, você não está errado. Não há maneira certa ou errada de se fazer. Existe uma maneira otimizada, não otimizada, uma maneira mais elegante, menos elegante, que segue as práticas, outras que não seguem as práticas, mas o importante é que você consiga pegar o problema e consiga resolvê-lo. E aí essas outras questões a gente melhora ao longo do tempo, ao longo da prática, tá? Vou criar a nossa primeira solução, que recebe a nossa listinha de paradas, essa listinha aqui, que eu já deixei aqui pronta. E a ideia é o seguinte: eu vou criar um contador total de pessoas, e para cada parada eu vou somar o valor das pessoas que entraram e vou subtrair o valor das pessoas que saíram. Somente isso, nada demais. E é o que eu estou fazendo aqui. A nossa lista de paradas vai ter as nossas listinhas menores, e a variável parada, né, que é cada item da lista maior, vai ter uma lista menorzinha de dois elementos apenas, onde o primeiro é a quantidade de pessoas que saíram e a segunda, não, a primeira quantidade de pessoas que entraram e a segunda quantidade de pessoas que saíram, tá bom? E aí a gente simplesmente faz uma operação algébrica aqui, uma atribuiçãozinha nessa variável. Fazer mais igual é o mesmo que fazer total pessoas mais parada, é a mesma coisa. Como a gente repete muito isso, então a gente pode fazer dessa forma, que aí fica um pouquinho mais elegante. Mas se você fez somando aqui,
colocando aqui, somando, não está errado, está certo, matematicamente está certo, tá? Então vamos testar. Pronto. Vamos pro final. Tá. Ao longo do nosso trajeto, o código vai imprimir a quantidade de pessoas totais no ônibus naquela parada, naquele instante, né? Então, na primeira parada a gente tinha 10 pessoas, na segunda a gente ficou com 8 e na última parada a gente tinha 5 pessoas. Nosso resultado é 5. Vou rodar mais um exemplo maior, né? Só para a gente ver que o código funciona para N paradas. Aqui a gente tem o nosso 5 do exemplo anterior. E aqui a gente já tem uma quantidade maior de paradas e o código está funcionando. Ele está cumprindo o papel. Ele está conseguindo representar a quantidade de pessoas, o número total de pessoas a cada parada. Ele está atualizando a cada parada esse número total de pessoas. E aí no código a gente consegue retornar o número final. Uma outra solução que não tem nada demais, que segue o mesmo princípio que você pode ter adotado, é criar uma variável para o número total de entradas, uma variável para o número total de saídas, e em cada parada, cada uma dessas variáveis vai ser somada com o seu respectivo valor que a representa, né? O primeiro índice, o primeiro valor, né, dessa lista é o número total de entradas e o segundo índice é o número total de saídas. Então a gente soma em cada um e no final a gente faz uma simples subtração do número total de entrada com o número total de saída. E aí aqui se vamos assumir que não tem como o número total de saída ser maior que o número total de entrada, porque senão a gente começa a ter números negativos. Mas é uma boa você pensar nisso e fazer um código robusto que não permita que uma pessoa saia se não há pessoas no ônibus, sabe? Se o número total de pessoas é 0, não faz sentido você subtrair mais um, porque não tem mais pessoas para sair, entende? Então você pode implementar isso, é basicamente um if, mas eu não vou fazer porque eu quero estimular a sua criatividade, eu quero que você faça. E você pode postar aí, que a gente olha e avalia, a gente testa, vê se está certinho, tá? Então vou mostrar as duas soluções executando, né? E aí a gente vê que as duas soluções funcionam, cumprem o seu papel, chegam ao resultado desejado. Eu vou só mostrar um outro. Calma. Aqui. Pronto. E aí para um exemplo maior também, funciona numa nice, numa tranquilidade. Tá bom? Isso aqui é basicamente para ilustrar vocês o exemplo de que a gente pode trabalhar com matrizes. Da mesma forma que você trabalhou com matrizes no colégio, você pode trabalhar com matrizes na programação. E eu não falei o nome matriz de propósito para que você não se assustasse e não fizesse a questão e não tivesse assistindo esse vídeo. Mas basicamente o que temos aqui é uma matriz, tá? Uma matriz que ela pode ser escrita dessa forma: 3, 0, 9, 1, 4. Eu podia ter pegado o menor, né? Só para não perder tempo. 6, 1, 7, 8. 8. Opa. Pronto. Temos uma matriz. E aí, o que é que a gente está fazendo? A gente está somando todas essas colunas. Por exemplo, coluna de entrada, né? Chamar de int. Entry point não. Não, vamos melhorar. Em uma coluna chamada out. Pronto. Basicamente é isso. A gente soma todas as colunas de pessoas. A gente tem uma coluna que representa a quantidade de pessoas que entraram, né? Em cada linha. E uma outra coluna que representa a quantidade de pessoas que saíram em cada linha respectiva. E basicamente o que a gente está fazendo é isso. A gente está manipulando uma lista que no final das contas matematicamente pode ser modelada ou expressa como uma matriz. Mas veja que não tem nada de complicado. E na programação você vê que uma matriz nada mais nada menos é do que uma lista
que em cada elemento armazena uma outra lista, tá? Então, aí vendo isso, você já pode imaginar que todas as operações que a gente faz com matrizes, a gente também pode fazer aqui na programação, porque basicamente a gente consegue escrevê-las aqui e a gente consegue manipulá-las. A gente pode fazer multiplicação de matrizes, calcular transposta, calcular determinante, enfim, todas essas coisas que, se for interessante, eu posso mostrar em vídeos à parte, ou como exercício proposto à parte para você fazer também, estimular o seu raciocínio, tá bom?